Muito bem, estamos de volta. Agora vamos falar sobre o armazenamento do Azure. E para isso, quero ir lá para mais uma página do Azure. Quero que a gente acompanhe aqui, né? Vamos pegar aqui a parte de categorias de armazenamento do Azure. Então vamos acessar aqui a parte de categorias do Azure. Então aqui, ó, no armazenamento, em nuvem seguro e altamente escalonável para dados, aplicativos e cargas de trabalho. Então vamos falar aqui como encontrar um produto de armazenamento certo para a sua necessidade. E para a gente começar, né, esse serviço de armazenamento do Azure, ele é um serviço que pode ser usado para armazenar arquivos, mensagens, tabelas e outros tipos de informação. E você pode usar o armazenamento do Azure por conta própria, por exemplo, como um compartilhamento de arquivos. Mas os desenvolvedores também costumam usá-lo como armazenamento para dados de trabalho. Essas lojas podem ser usadas por sites, aplicativos móveis, aplicativos de desktop e muitos outros tipos de soluções personalizadas. O armazenamento do Azure também é usado pelas máquinas virtuais do Infrastructure as a Service e pelos serviços de nuvem do Platform as a Service. E alguns dos tipos de serviços de armazenamento mais comuns do Azure são discos, arquivos, objetos, filas e tabelas. Então vamos falar aqui sobre o primeiro dele aqui, ó, sobre o armazenamento de discos. Vamos ver aqui, né, vamos clicar aqui em armazenamento de discos para a gente conhecer um pouco sobre ele. Então vamos lá. Ele é projetado, né, para ser usado com máquinas virtuais do Azure. O armazenamento em discos do Azure, ele oferece armazenamento em blocos altamente durável, né, de um alto desempenho, para que as suas cargas de trabalho críticas e comercialmente críticas, né, ele escolhe entre 4 opções de armazenamento de discos. Pode ser o armazenamento de disco Ultra, SSD Premium, SSD Standard e o HDD Standard, para otimizar os custos e o desempenho para as suas necessidades de carga de trabalho. Então, obter latência de submilissegundos com alto desempenho para carga de trabalho, de taxas de transferência e o uso intensivo de transações como um SAP, HANA, o SQL Server ou o Oracle. Então, a gente pode usar aqui armazenamento para armazenamento econômico, para resiliência inigualável. Então, aqui tem uma série de funcionalidades para o nosso armazenamento de discos de Azure, do Azure. Então, vamos voltar aqui, né, vamos falar sobre o armazenamento de Blob. O armazenamento de Blob, ele ajuda a criar data leaks para suas necessidades de análise e fornece armazenamento para criar aplicativos móveis e nativos de nuvem super avançados. Né? Otimizar os custos com o armazenamento em camadas para os seus dados de longo prazo e expandir as cargas de trabalho de computação de alto desempenho e de aprendizado de máquina. Ele é escalonável, durável e disponível. Ele também é protegido com autenticação do AD, né, e de RBAC, que é o controle de acesso baseado em função, além de criptografia em repouso e proteção avançada contra ameaças. Ele é otimizado para data leaks e tem gerenciamento de dados abrangente. Vamos ver aqui o nosso próximo, o armazenamento de arquivos. Né? O armazenamento de arquivos, ele tem uma camada de armazenamento com preço mais baixo, tem dados criptografados automaticamente em repouso, tem integração perfeita com as camadas de armazenamento de acesso frequentes e os esporádicos, e com suporte aos principais parceiros de gerenciamento de dados. As características dele é um baixo custo e alto valor, né, com crescimento exponencial dos dados que não precisam significar custos exponenciais de armazenamento e gerenciamento de dados. Ele tem segurança desde o início, pois raramente são acessados, né, os dados que não são acessados não significa que não tem importância, então muitos setores exigem que as organizações mantenham por vários anos seus dados confidenciais, como dados financeiros, médicos ou de funcionários. E ele tem um gerenciamento fácil e uma camada de nível de Blob. O armazenamento de arquivos do Azure também é uma outra camada de armazenamento disponível para os armazenamentos de Blobs.
né, os objetivos desse acesso, frequentemente esporádicos, né, ou arquivos que podem exigir lado a lado na sua mesma conta. O que mais? O caso de uso de armazenamento, você pode usar ele para retenção de backups de longo prazo, o arquivamento de dados dados autorizados, né, pela política da empresa, arquivamento de dados de assistência médica, substituição de fitas magnéticas, retenção de conteúdo de mídia digital e a retenção de dados de segurança pública e privada. Então isso aqui é um pouquinho do armazenamento de arquivos do Azure. Qual outra forma de armazenamento? Armazenamento em fila. O que são armazenamentos em fila? É um enfileiramento de mensagens simples, econômico e durável para grandes cargas de trabalho. São bibliotecas de clientes sofisticadas para .NET, para Java, para o Android, para o C++, para o Node, para o PHP, para o Ruby e para o Python. E são dados acessíveis por meio de API REST. Eles são usados para componentes desacoplados, né, para usar o armazenamento de filas para criar aplicativos flexíveis e separar as funções, né, além de poder obter maior durabilidade nas cargas de trabalhos grandes. Ao projetar aplicativos para colocação em escala, os componentes de aplicativos podem ser desacoplados para que possam ser escalonados de formas independentes. Você pode criar resiliência e dimensionar mais as interdependências, certo? E, por fim, vamos falar aqui de mais um modelo de armazenamento, o Databox. Né? O Databox, são dispositivos que movem dados para o Azure com facilidade quando as redes ocupadas não são uma opção, usando ferramentas de cópia comuns como um Robocop. Ele pode mover grandes quantidades de dados do Azure quando estiver limitado pelo tempo, pela disponibilidade ou pelas redes e pelo custo. Todos os dados são criptografados em criptografia AES e os dispositivos são limpos após um upload de acordo com os padrões de publicação do NIST 800-88, revisão 1. Agora vamos falar sobre o banco de dados do Cosmos do Azure. Então vamos acessar aqui, deixa eu trocar aqui o endereço para a gente falar sobre o banco de dados, né, o Azure Cosmos DB. Ele é um serviço de banco de dados, né, no SQL, né, sem SQL, totalmente gerenciado para o desenvolvimento de aplicativos modernos com tempos de respostas de milissegundos de dígito único e tem uma disponibilidade de 99,999%, que são garantidos e apoiados por SLAs, escalabilidade automática e instantânea de APIs. E essas APIs de software são livres para MongoDB e para o Cassandra. Então, o que a gente tem aqui? A gente pode observar do Azure Cosmos DB, né, que é o banco de dados do Azure. Tem uma velocidade garantida em qualquer escala, mesmo entre intermitências. Ele tem um desenvolvimento rápido e flexível de aplicativos com SDKs para linguagens de APIs para SQL, o Mongo, Cassandra e muito mais. Né, tem um ponto para o aplicativo, né, de SLA de 99,999% e o banco de dados sem servidor, totalmente gerenciado e econômico. Então a gente pode ver aqui que são usados em aplicativos críticos. Né, então a gente está aqui dando um overview, né, rápido sobre o banco de dados Cosmos. E por fim, o banco de dados SQL, né, vamos abrir ele aqui também, estou pegando aqui no nosso manual. Muito bem, acessamos aqui o nosso banco de dados SQL do Azure, que faz parte da família SQL, que é o banco de dados. É um serviço de banco de dados relacional inteligente, escalável e criado para nuvem, com recursos automatizados e com inteligência artificial que otimizam o desempenho e a durabilidade para você. As opções de computação sem servidor e armazenamento em escala automática de recursos sob demanda para ajudar você a poder se concentrar na criação de novos aplicativos sem se preocupar com o tamanho do armazenamento ou gerenciamento desses recursos. Então, o banco de dados SQL ele é parecido com o tradicional, só que está lá na nuvem para que a gente possa ter um ganho de escalabilidade. Maravilha?
E falando sobre o Marketplace do Azure, né, ele é um serviço que ajuda a conectar vários usuários finais com parceiros da Microsoft, os ISVs, né, os fornecedores independentes de software, e as startups que oferecem essas soluções e serviços, né, otimizando para a execução do Azure. O Azure Marketplace permite que os clientes, principalmente profissionais de TI, desenvolvam-se na nuvem, localizem, experimentem, comprem os aplicativos e serviços de centenas de provedores de serviços líderes, todos certificados pela execução do Azure. O catálogo de soluções abrange várias categorias do setor, incluindo, entre outras, plataformas de containers de código aberto, imagens de máquinas virtuais, bancos de dados, softwares de criação e implantação de aplicativos, ferramentas de desenvolvimento, detecção de ameaças e blockchain. Usando o Azure Marketplace, você pode provisionar soluções completas de maneira rápida e confiável, hospedadas em um próprio ambiente do Azure. No momento da redução desse documento, isso inclui mais de 8.000 listagens. Embora o Azure Marketplace seja projetado para profissionais de TI e desenvolvedores de nuvem, os parceiros da Microsoft também usam como um ponto de partida para todas as atividades conjuntas e de entrada no mercado. Então a gente tem aqui vários aplicativos do Azure, né, como a gente pode ver aqui no site. A gente tem o Global One, o Fortinet, a Big Data. Então, o que mais que a gente tem aqui? Serviços de consultoria em destaque, né, categorias de aplicativos, imagens de máquina, rede, armazenamento, blockchain. Então, esse aqui é o Marketplace que você pode utilizar para experimentar e implementar softwares da nuvem que você desejar dos parceiros da Microsoft Azure, ok? Então, muito obrigado. Né, a gente para por aqui, nossa aula 2, né, do nosso segundo módulo, e eu vejo você lá no nossa próxima videoaula. Muito obrigado e até mais!